Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Vamos fazer, eu não vos tenho dito nada, mas já tínhamos esta ideia de fazer o habitual vídeo sobre o mercado de inverno. Portanto, fazer aqui um ponto da situação um bocadinho de entradas e saídas, de eventuais reajustes no plantel do Porto. Dragão 27, vamos começar pelas saídas, se calhar, não é? Que é o que é já factual, portanto, saídas já consumadas. Uhum. Se calhar até vamos fazer isto um bocadinho pela ordem inverna, pela ordem inversa, peço Essa. desculpa, porque apesar da ordem não ter sido necessariamente esta, vamos começar por falar no Corona. Era um caso aqui que eu queria falar. O Corona desvinculou-se do Futebol Clube do Porto. Há quem diga até que o Corona possa ter até pago do próprio bolso, ou com incentivos do Sevilha ou não sei, a desvinculação do Futebol Clube do Porto. Portanto, era um jogador que poderia sair no final da época a custo zero, acaba por sair já em janeiro. Dragão 27, como é que tu vês esta saída? Eu tenho uma opinião própria e quero muito dizer, mas numa altura em que ele até estava a ser quase o nosso único lateral direito, não é? É um bocadinho Sim, isso. pois de facto, olá a todo o nosso auditório, de facto, dada a contingência que vivemos, dado o contexto em que vivemos, de facto, neste momento o Corona era quase o único lateral direito que o Porto tinha, pelo menos da equipa principal. Mas sobre, digamos, alternativas em termos de plantel, também vamos já abordar isso mais tarde, não é? Sim. Mas relativamente ao Corona, o Corona já não tinha cabeça para estar no Porto. Eu acredito que ele até saia sempre com um amor muito especial e um carinho muito especial pelo Futebol Clube do Porto. E acho que os adeptos também lhe retribuem esse carinho. Mas ele, na verdade, já no final da época passada, ele não tinha a cabeça no Futebol Clube do Porto, agora também não. Portanto, sabia-se que ele não ia continuar e ele também queria apressar o mais possível a sua saída, até para que, com isso, também ganhar naturalmente outra notoriedade e também, porventura, desfrutar um bocadinho mais do futebol. Nem vou agora estar aqui a entrar em processos de intenção, de saber se ele estava mal intencionado e se também não cooperava. Aparentemente, ele até cooperaria, porque o Sérgio Conceição apostava sempre nele, e pelo que sei, embora ele tivesse uma simpatia muito especial por ele, portanto, aí ele é suspeito, mas ele normalmente também nisso é muito rigoroso e não mete jogadores que não estejam a dar o litro nos treinos, não é? E portanto, ele, apesar de tudo, ainda insistia com ele, mas na verdade ele já não tinha cabeça para jogar, e portanto foi na altura certa de lamentar tudo o que está a montante, que é o Futebol Clube do Porto, mais uma vez, ver partir um dos seus mais ricos recursos dos últimos anos, não é? Sem ver um tostão, mas pronto, isso há quem diga que hoje é um bocadinho uma prática recorrente na indústria do futebol. Eu não penso propriamente assim. Também não, também Também é não. verdade que agora há mais estas Acontece situações, porque mais, acontece mais. acontece mais, os empresários Acontece. também estão metidos ao barulho com as coisas, não é? E às vezes são tóxicos e não estão para resolver nem a vida do jogador, nem a vida dos clubes, nem muito menos qualquer interesse pelo futebol, não é? Pelo futebol espetáculo. O que lhes interessa é fazer dinheiro. Claro. Mas pronto, é um processo que se calhar não vale a pena estarmos aqui outra vez a levantar essas questões. Portanto, saiu na altura que tinha que sair. Se calhar foi preferível assim, porque na verdade, mesmo que estivéssemos sempre naquela, porventura, até naquela expectativa, bem, o Corona ainda nos pode ser útil, Ainda vai ele já aparecer o não ia melhor ser útil. Corona, não é? Já não ia ser o Corona, portanto não valia a pena, quer dizer, mais valeu assim. Agora, o Futebol do Porto tem uma situação para resolver, não tanto nas alas, embora também o Futebol do Porto tenha perdido um ala, porque o Sim. Futebol do Porto, na verdade, neste momento só tem três alas. Tem o Chico, tem o Luís Dias e tem o PP, perdeu um. É claro que pode ir à equipa B, buscar um Gonçalo Borges, por exemplo, já lá vamos. Também eu tenho Sem aqui dúvida. várias notas sobre a equipa B, que me parece que tem também Sim, ali pode ter um papel preponderante daqui para a frente na sem temporada, sem dúvida, dúvida. sem dúvida. Mas quanto ao Corona, acho que pronto, saiu quando tinha que sair. Não Sim. valia a pena adiar, digamos assim, esta situação que não servia a ninguém. Olha, eu quanto ao Corona, não vou ser se calhar tão brando nas duas vertentes, de facto, a vertente financeira e a vertente desportiva.
desportiva no sentido do jogador. Se calhar é por aí que eu começo. Só para dizer o seguinte, o Corona estava a fazer a 7ª temporada ao Serviço de Futebol Clube do Porto. 7ª temporada. É preciso reter isto. O que era o Corona antes de vir para o Porto? O Porto foi buscar o Alto Vente, na altura pelo Lopetegui. O que era o Corona? Era um jogador que até se calhar era raramente internacional pelo México. E toda a evolução que a gente viu e a transformação que se viu no Corona, de passar de um jogador interessante para um grande jogador de dimensão europeia e mundial, foi no Futebol Clube do Porto que a fez, nomeadamente com o Sérgio Conceição. Toda a gente se recorda, pelo menos há 2 anos, o grande ano do Corona, que até foi jogador da Liga, foi o jogador do ano, não é? Do ano, mais, portanto, com um jogador que efetivamente foi importante, era preponderante, tinha uma influência muito grande na equipa, porque acrescentava uma grande disponibilidade física, uma grande criatividade, um grande engenho. E custa-me muito, sinceramente, custa-me muito ver um jogador, e eu de facto, ver o que ele fez, eu de facto dou-lhe o benefício da dúvida no treino, porque para o Sérgio contar com ele, se calhar o Corona dava o seu melhor, mas eu mesmo assim, tenho que ser sincero, tenho alguma dificuldade em acreditar nisso, porque o Sérgio acho que estava mais a tentar recuperar o Corona do que propriamente a dar-lhe uma oportunidade pelo que ele fez. Mas lá está, isto aqui já é especulação da minha parte. Mas ele de facto no jogo não correspondia. No momento da decisão, o Corona teve várias oportunidades. O Corona ainda fez alguns jogos, entrou em bastantes jogos, foi titular em alguns jogos, inclusivamente jogos da Liga dos Campeões. E nunca se viu o melhor Corona. E o meu espanto nesta situação toda, por muito que o processo e a relação Porto-Corona se tenha degradado, é a primeira vez de tantos jogadores que têm sido a costuseiro, Herreras, Brahimis, Maxi Pereira, Diego Reis, Marega o ano passado, e este ano tens uma Bemba que vai sair também a costuseiro. É a primeira vez que eu vi um jogador a ter esta falta de atitude competitiva, falta de atitude no geral. É a primeira vez que eu vejo isto. É a primeira vez. O Corona tirou-me do sério em jogos que eu o via jogar. Por mim, eu não tinha dado as oportunidades que o Sérgio deu ao Corona. Não tinha, porque claramente era notório que ele não queria jogar, não queria cá estar. E o Corona tinha contrato. O Porto, acredito que faça muita asneira na gestão, até eventualmente se calhar já tinha prometido ao Corona uma transferência mais cedo. Acredito que, e às vezes o Porto retarda muito e os jogadores ficam chateados, etc. O Porto deve ter seguramente as suas culpas no cartório. Mas um jogador tem que ser profissional. E eu nunca vi um jogador tão pouco profissional nesta situação. Portanto, eu acho... O que eu quero dizer é que estes últimos meses do Corona, para mim, mancham as grandes épocas que ele teve no Porto. E se calhar não são assim tantas épocas assim tanto. Porque em 7 épocas eu lembro-me de uma ou duas que ele se calhar esteve mesmo num nível superlativo. Portanto, é o meu espanto para esta situação. O Corona não quis cá estar, não quer cá estar, que vá à vida dele. Eu tenho muitas dificuldades para ver se ele vai jogar no Sevilha ou não. Faz muito lembrar o Herrera, que está em Espanha, no Atlético de Madrid, já há alguns anos. Esta parte nunca passou. É o 3º ano de contrato, creio eu. Exatamente, e nunca passou do estatuto de suplente utilizável, e tenho muitas dúvidas que o Corona consiga jogar nesta equipa do Sevilha, que é uma boa equipa. Acho que até estão em 2º lugar na La Liga. Mas independentemente disso, que vá à vida dele agora, não consigo sair com aquela sensação, as maiores das felicidades, muito obrigado, porque eu achei uma falta de respeito para com o Porto, para com os adeptos do Porto, sobretudo, porque o Porto é que lhe deu tudo e fez dele o jogador que ele é. Portanto, estas são as minhas... É o meu feeling do Corona. Nunca vi igual. E não é a primeira, infelizmente não é a primeira situação, nem é a segunda, e se calhar não há de ser a última. Do ponto de vista desportivo, já disseste tudo. Financeiro, já disseste tudo. É vergonhoso, mais uma vez, deixarmos sair um jogador a custo zero. Vai acontecer com o Mbemba também.
E continuamos, por muito que saia isto normal pela Europa fora e começa a acontecer em alguns casos, não acontecem 10 jogadores na mesma equipa, como acontece ao Porto. Em Portugal não acontece com mais ninguém, portanto não podemos achar que isto agora é obra dos jogadores que estão todos a conspirar. É isto que eu tenho a dizer. Já da próxima saída que iremos falar, o Sérgio Oliveira, já tenho opinião completamente contrária. Aí sim desejo de facto todas as maiores felicidades ao Sérgio Oliveira nesta nova etapa com a Roma, oxalá seja feliz. Porque o Sérgio é um jogador que sofreu mesmo muito para ser titular no Porto, teve ali muitos anos para se assumir verdadeiramente e já o podia ter feito mais cedo. Eu lembro-me que até nos primeiros anos do Dragão Autêntico nós até apelávamos muito a que o Sérgio Oliveira fosse muito mais utilizado, ele não era pelos treinadores. Claro que este ano também não esteve no seu melhor, mas eu nunca lhe vi uma falta de atitude como vi com o Corona. Não sai em último ano de contrato, portanto também é a altura que ele tem que sair, tem 29 anos, eu compreendo a saída dele. É um empréstimo, atenção que não é uma coisa definitiva, mas ele poderá sair por 18, 20 milhões, não é? Acho que é bastante diferente este caso, não é, Dragão 27, do Sérgio? Estou inteiramente de acordo contigo em fazeres essa distinção entre a situação de um jogador e do outro. O Sérgio Oliveira é claramente um jogador que ficará para sempre, é um capitão que ficará para sempre no coração de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto. Isso é inquestionável. É um jogador que está muitos patamares acima do Corona no que respeita àquilo que ele significa para o clube, sem dúvida. E a sua atitude foi sempre irrepreensível. Acho que o Sérgio Oliveira também tardou em ser titular e às vezes também há um bocadinho esse fator, chamemos-lhe sorte, chamemos-lhe, às vezes um treinador ver alguns aspectos mais interessantes no jogador para optar por ele. Isso tardou em acontecer, a meu ver mal, porque o Futebol do Porto até precisava de um jogador como o Sérgio, e o Sérgio foi verdadeiramente um jogador vital nos títulos ganhos pelo Sérgio Conceição. Ora está. Totalmente, ele foi um jogador imprescindível. Importantíssimo. Sem Sérgio Oliveira naquele meio campo, e não foi por acaso que ele foi resgatar outra vez, porque ele chegou a estar emprestado também um ano, não foi? E depois, sim, foi campeão na Grécia. Exatamente, ele regressa e é novamente campeão. Ele foi um jogador fulcral no meio campo do Futebol Clube do Porto. E é porque que ele faz o ano passado é uma coisa de outro mundo. Por dar tudo o que deu. Eu diria que, não sendo um jogador, não tendo, digamos, a mesma valia técnica, tem outros aspectos também muito interessantes, não tem a mesma valia técnica de um Vitinha, da minha perspectiva, mas é um jogador que, de alguma maneira, está diferente. Acho que também é injusto compará-lo com o Vitinha. Não, mas nem vou comparar. Também tem coisas que não tem o Vitinha, até, não é? Claro. Mas sim, mas eu percebo o que tu até pela presença física, pelo remate, por tudo. Exatamente. Mas, embora o Vitinha também tenha um bom remate. Mas estou a compará-los só neste sentido, que é a importância que está a ter um Vitinha nesta época e que teve o Sérgio Oliveira nas épocas em que o Futebol Clube do Porto foi campeão. Portanto, Sérgio, um eterno agradecimento ao Sérgio, as maiores das felicidades e que seja de facto muito bem sucedido, porque ele hoje em dia um jogador também aos 29 anos ainda se pode dizer que é jovem, não é? Então em Itália... particularmente em Itália, exatamente, eu ia referir isso. E oxalá o Mourinho saiba tirar um bom partido dele e até que ele também ajude a relançar um bocadinho a Roma. Sim. Pronto, sim. Porque não tenho nenhuma ligação especial à Roma, mas tenho a ligação ao Mourinho. Eu gosto muito do Mourinho, acho que foi um grande treinador, foi um homem, foi um dos grandes 4 ou 5 treinadores que passaram pelo Futebol Clube do Porto, daqueles mesmo enormes, que deixam a sua marca. Nós portanto, até no vídeo dos melhores 11 de sempre, nós dividimos aquilo um bocadinho em dois, mas o Mourinho estava como o melhor treinador de sempre, né? A par do Arthur Jorge. E foi, acho que o Mourinho foi. Só quem viveu aqueles anos é que se lembra de facto do que foi o Mourinho. Sem dúvida, eu partilho da mesma opinião. A maior das felicidades com o Sérgio, se a Roma de facto o contratar no final da época, e tudo indica que sim, a não ser que algo muito esquisito aconteça,
Já tivemos a surpresa do Vitinha, portanto eu também não dou isto como garantido que o Sérgio não volte, mas acho que é uma situação, apesar de tudo, diferente. Acho que o Sérgio Oliveira, eu recordo-me dos livros dele e recordo-me sobretudo daquele grande livro o ano passado à Juventus que nos fez sonhar a todos com uma eventual reconquista da Liga dos Campeões. Foi uma exibição. Acho que aquela exibição espelha o que é o Sérgio Oliveira como jogador, o que ele pode dar a uma equipa, e acho que aí é um setor que o Porto vai sentir muito, porque acho que não há um jogador como o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira é muito completo, quer a atacar, quer a defender, quer na capacidade física, na capacidade de ocupação de espaço, tem jogo aéreo, tem remate, tem meia distância, tem bolas paradas, tem passos magníficos, ele tem tudo. Ele é um médio que joga onde quer e de onde quiser e em que posição lhe puserem, porque ele é muito completo. É um jogador que precisa... nesse aspecto é o médio da modernidade no futebol. Sem dúvida. E é um médio que pode fazer muita falta por causa disso, apesar dele de facto precisar de alguns jogos para engrenar e chegar à sua melhor forma física, mas quando chega, cuidado, é mesmo difícil. E não vejo um Sérgio Oliveira no plantel do Porto. O Grujic é um jogador muito diferente, o Bruno Costa também, o próprio Vitinho e o Uribe, que têm estado muito bem, podem não aguentar a época toda, não é? Portanto, e eu percebo também aqui a frustração do Sérgio Conceição, que ele também não deve ter gostado muito que ele tenha saído agora, porque eu acho que é ali uma posição, por não haver um jogador como ele, acho que vai fazer falta. E é um capitão de equipa, quer dizer, o Corona para mim não vai fazer falta nenhuma, então com esta atitude não, mas o Sérgio Oliveira acho que vai. E não sei se não pode ser ali curto mantermos os 4 médios, mas também não estou a ver quem é que possa vir para colmatar, porque o Sérgio Oliveiras não se encontram aí aos pontapés. Não. Muito rapidamente, antes de virmos de falarmos de alguns reparos, falo só da última saída também, que foi a primeira, que foi o Nanu, que assinou um empréstimo um bocadinho estranho ao FC Dallas, não é? Outra realidade futebolística. O Nanu, que até estava na cana, a par do Zaidu, a representar a Guiné-Bissau. Não é que o Nanu se vai dizer que se calhar vai deixar grandes saudades. Eu até me recordo de alguns bons momentos do Nanu, até me recordo de um grande jogo que ele estava a fazer o ano passado, precisamente frente ao nosso próximo adversário, ao Belenenses Chade. Muito bem lembrado. E de onde ele quase morria em campo pelo Porto. Aquilo teve ali para acontecer uma tragédia, porque ele levou uma cotovelada do guarda-redes, que foi transformado num canto. Foi uma coisa também inédita na altura, que nós ficámos possuídos. Mas o Nanu, acho que entra aqui para a discussão mais para a questão do defesa direito. João Mário lesionado até ao fim da época, salvo seja, até ao fim do mês. O Manafá sim até ao fim da época. O Nanu era o outro que lá estava, o Corona podia fazer. O que fazer ali na lateral direita, Dragão 27? Acho que essa é um bocadinho a pergunta. Pois, eu aqui, das duas, uma, ou o Futebol Clube Porto vai buscar alguém um bocadinho quase, até numa lógica de empréstimo, porque hoje em dia também é algo que entra muito na equação da resolução de situações, não é? É muito recorre-se muito a essa solução. Pode ser, mas o Futebol Clube Porto tem bons laterais direitos também na equipa B. E eu se calhar até aqui fazia um bocadinho agora, digamos, a ligação àquilo que eu gostava de salientar na equipa B. Quem é que na primeira divisão, um clube médio não gostaria de ter uma equipa com Ricardo Silva, Tomás Esteves, João Marcelo, José Pedro, João Mendes, Morne Diay, Varela, Bernardo Folha, Gonçalo Borges e Dani Loda? Não gostariam de ter assim uma equipa? E há jogadores que tu não mencionaste, e depois há jogadores que não mencionaste que também se calhar queriam, como o Rodrigo Pinheiro, que até está a treinar com a equipa A, lateral direito. Precisamente, eu ia acrescentar, em termos de laterais direitos, temos de facto o Tomás Esteves, embora esteja também a vir de uma veio agora de uma lesão, sim. Uma lesão também de gravidade. Temos o Rodrigo Pinheiro, temos o Rodrigo Conceição, que está emprestado, que eu gostei imenso dele, ele
E temos também, temos também o Levi, que também é um jogador que tem jogado. Na altura em que o Tomás se lesionou, ele até fez muitos jogos e também cumpriu muito bem. Porque o Porto, de facto, não tem lateral direito neste momento. Eu até nem sei como é que vai. Inclusive, eu hoje estive a ver, parece que o João Marcelo e o João Mendes se mantêm na equipa, não é? Eles estiveram a treinar, fizeram este último treino, mas não há nenhum lateral direito mesmo. Não. Também não Será sei. que ele vai apostar outra vez no PP, o Sérgio? Mas é também uma solução de risco, porque o PP, claro. Apesar de tudo, o Corona já tinha tarimba naquele lugar, não é? Claro. Bem óbvio. Não, eu também não sei. O PP pode ser uma solução para 1 ou 2 jogos, mas não vai ser solução para a época toda. Não vai ser sempre. E há momentos, há jogos em que tem que ser ali. Também, o lateral também tem que ser um bom defesa direito. Não pode ser só um jogador que deixou o corredor e que seja muito bom. Não há dúvida que o PP é muito bom, mas é muito bom. Também haja a hipótese, eventualmente, do Pepe recuperar e passar uma Bemba para lateral direito. Uma Bemba fez pontualmente essa posição na sua carreira. Também há essa opção. E eu, para mim, eu já digo isto desde o mercado de transferências do início do ano, de verão, Tomás Esteves é o melhor lateral direito que o Porto tem, na minha opinião, é o melhor lateral direito que o Porto tem. Basta ver o que ele fez em 2 minutos quando entrou contra o Benfica B. Portanto, aquilo é um lateral que joga por zonas interiores, é muito interessante. Eu acho o Tomás mesmo um fora de série, mas é um jogador evoluído, por alguns motivos, seja de empresário, seja dali alguma incompatibilidade com o Sérgio Conceição, incompatibilidade, também creio que sim. E ele não vai ser aposta, portanto acho que podemos esquecer o Tomás Esteves. Eu ia muito para o Rodrigo Conceição, não sei como é que o Sérgio olha para ele, mas eu acho que é um jogador, quer dizer, é muito parecido com... É claro que o Sérgio tem um bocadinho aqui este quase um prurido de também aproveitar os seus familiares. Nesse aspecto ele não é nepótico. Ainda por cima, não é? Mas não há dúvida que o Rodrigo Conceição até tem as características que ele gosta de ver um jogador. Porque ele também é um jogador com muito boa técnica, é um jogador também com força, é um jogador raçudo, um jogador que nunca desiste de nenhum lance. É um jogador ele não está a jogar assim tanto como se calhar o Sérgio gostaria no Moreirense. Ele vai jogando, mas não é também um titular indiscutível. Não sei como é que o Sérgio também está a ver isso. Agora, eu acrescento à defesa direita a linha defensiva toda. Eu gostava na última análise tu referiste isso muito bem, que nós jogamos com os únicos 4 defesas que tínhamos. Não há hipótese, com o Zaidu Nakano não há hipótese. Não. O Pepe e o Marcano o recuperam, mas quer dizer, têm a idade que têm. O Porto, falou-se no Rubem Semedo de entradas, eu não vejo o Rubem Semedo em lado nenhum. Eu acho que pelo menos mais notícias, não é? Sim, seja hoje parece que também há a notícia que ele foi agredido à bastonada. Pois, ele está sempre envolvido nessas coisas. Enfim, não sei se são verdade ou não, ou se ele tem culpa ou não. Agora, eu gostava que o Porto fosse contratar um central, acho que é o mínimo dos mínimos que se pode fazer para este mercado. 8. Eu acho que até nem que seja e resgatar o Diogo Leite, para qualquer coisa. Sim, também me lembro de Diogo Leite. Mas, sobretudo isto, o Futebol Clube do Porto precisa até de um central para o futuro. Claro, sim. Um grande central neste momento, tirando o Pepe, que é um jogador de dimensão mundial, super, não é? Mas que está num final de carreira. Temos que, quer dizer, não há perdão para estas coisas. Mas, tirando o Pepe, nós não temos um grande central e precisamos ter um grande central. Nós somos o Futebol Clube do Porto. Não se está a equacionar isso. Não, e eu até, no último jogo nem tivemos a oportunidade de comentar que o Sérgio também rodou pouco a equipa, na minha opinião, mas eu até me estava a referir também mais do meio campo para a frente, porque do meio campo para trás nem há como rodar a equipa. E quer dizer, como o Bemba e Fábio Cardoso, há uma lesão, há um castigo qualquer de quinto amarelo, quem é que joga ali? Temos os jogadores da equipa B, temos quatro defesas centrais, todos eles bastante interessantes, sobretudo o João Marcelo e o Zé Pedro. Sim. Mas temos o Romano Correia, temos o Wesley, temos o João Marcelo e o Zé Pedro.
Mas o Zé Pedro e o João Marcelo têm dado muito boas indicações. Sim, Eles sim. E são já no jogadores... jogo que fizeram da Taça da Liga tiveram um bom nível também aqui no Porto. Não, a questão é também se estão preparados já para assumir assim. Eu acho que mas não. São de facto jogadores interessantes, mas acho que não. está ali a faltar o jogador que dá a consistência, não é? Pois é isso. Não temos o Éder Militão, não temos o Filipe, falta-nos de facto ali um grande central. Isso é uma verdade. E eu acho que lá está. Claro que eu gostava que o Sérgio Oliveira não tivesse saído, gostava que o Porto ainda fosse buscar mais um grande avançado, um matador. Mas eu olhando para as coisas como estão, quer dizer, o Porto também não está a fazer dinheiro, não é? Não é com os 2 ou 3 milhões da transferência do Corona que vai fazer a diferença, e o Sérgio Oliveira a render-se é só no final da época. Não estou a ver o Porto... agora no ponto fulcral. O Porto não vai gastar dinheiro com ninguém, esqueçam isso. Eu honestamente acho que não. A não ser que passe porventura por um empréstimo de algum clube, de um jogador que porventura esteja a ser menos utilizado. Sim. Não sei se o Futebol Clube Porto tem esse rasgo no mercado, que também devia ter. Hoje em dia, como eu disse há bocadinho, isto é solução até para grandes clubes, não é só para o Porto. Até para grandes clubes, ou clubes até com outro poder financeiro, com outro poder de fogo, sim. Recorrem às vezes, em soluções de recurso, recorrem aos empréstimos. Isso também era uma possibilidade. Mas agora, o Sérgio também pode pensar numa coisa. Eu tenho aqui com esta gente da equipa B, eu vou fazer aqui... ou vou fazer com que eles passem a ser bons ovos para a minha omeleta. Pois. Pronto, é fantástico, ótimo, porque temos gente que me parece boa, razoável, boa. Agora, o tal grande jogador já afirmado, isso não temos, não é? E passa um bocadinho por toda a defesa, aí estou de acordo contigo. Passa, acho que são mesmo urgentes. Uma coisa é, nós gostávamos de acrescentar qualidade aqui e acolá, claro que sim. Sim. Agora, na defesa é uma necessidade, e quer dizer, o Porto tem 3 frentes, ainda está em 3 frentes, o campeonato, que não é por estarmos agora 3 pontinhos à frente, que não é? A margem é 0 na mesma. A Taça de Portugal, a margem é 0, porque vais ter uma meia final a 2 mãos com o Sporting. A Liga Europa não te vai... Papão Sporting, não é? Sim, com o nosso bicho Papão Sport, que é sempre o adversário mais difícil nestas coisas. A Liga Europa, não estou a ver o Sérgio que vá para lá rodar propriamente a equipa, até acho que se calhar devia fazê-lo um bocadinho pontualmente, ir refrescando, mas acho que não. Portanto, ser atrevido também aí. Ser atrevido também aí, mais até lançar os jovens, o Fábio, o Chico Conceição, o Grulhite, acho que ser assim um bocadinho de palco para algumas... dos jogadores menos utilizados. Eu interpretaria a Liga Europa assim, até para fruto da boa gestão física dos jogadores, mas duvido o Sérgio... Eu tinha esta pergunta há alguns tempos e ainda tenho, que é se o Sérgio andava a rodar à procura do melhor 11 ou se andava a rodar a equipa para descansar os jogadores. Eu acho que andava à procura do melhor 11, agora encontrou... e este último jogo da Taça de Portugal foi o espelho que ele agora é estes 11. Daquilo que nós conhecemos do Sérgio, não seria tanto para a gestão do esforço, seria mais para encontrar a equipa que ele pretendia. Eu espero que o Sérgio seja inteligente este ano e não cometa o mesmo erro de fanar a equipa, de os desgastar, de os pôr de rastos, e por isso perder eventualmente um campeonato por causa dessa questão. Completamente. Ele nisso tem que ser flexível. E toda a gente se lembra do Corona e do Marega e do Sérgio Oliveira na final da época passada. Estavam mortos. Eles não podiam com uma gata pelo rabo, e ele insistia todos os jogos, 90 minutos. Só se ganha quando, naturalmente, um treinador tem as suas ideias e deve ser firme na defesa das suas ideias, mas também se ganha quando um treinador reconhece que também é preciso alguma margem de manobra. E a prova acabada disso foi, por exemplo, no último jogo para a Taça em Vizela. A diferença que fez na segunda parte entrarem o PP e entrar o Fábio Viana, não é? Claro, a criatividade que deram ao jogo de ataque do Porto. E a frescura, quer dizer, mesmo o Vitinho e o Uribe, tu viste que, claro, apesar do Uribe ter feito um grande jogo, mas notou-se já algum desgaste. O Luís Dias notou-se algum desgaste, quer dizer, vamos estourar o Luís Dias, o melhor jogador da Liga vai jogar sempre 90 minutos, quer dizer, até morrer. E oxalá que o tenham ali numa redoma e que não o deixem sair.
porque então aí é que era um bocado trágico. Pois, agora, e esse é um perigo, que a gente não falou aqui neste vídeo de mercado, mas vem aqui um tubarão, opá, mas isso eu percebo, nem consigo criticar o Porto, pá, de facto, vem para aqui o Liverpool, dá 70 milhões pelo Luís Dias, como é que o Porto vai dizer que não consegue? E isso é um risco que nós podemos ter, acho que talvez o único jogador que a gente possa perder dessa forma seria o Luís Dias, porque está qualquer coisa mesmo de monstruoso. Mas eu espero que não. O Liverpool que se deixe estar quietinho, que já fez anos que chega a esta época ao Porto, deixe-os estar sossegadinhos. Agora, eu acho que de facto este mercado pode ser muito bem colmatado algumas falhas com a gestão do plantel, mas de facto na defesa, acho que o Porto pelo menos, é o mínimo dos mínimos, é ir buscar um central. E se esta questão do lateral direito se alastrar, também há que ver aqui uma solução até ao final da época, porque não temos lateral direito agora, o que nos faltavam eram laterais direitos. Acho que são as duas posições que pronto, depois o Zaidu voltando, o Zaidu e o Wendel, se calhar a coisa dá. Agora, um central e o lateral direito, se esta questão se alastrar, porque só a recuperar só vai ser o João Mário depois, o Manafá esqueçam. Demorará muito mais e porventura já nem jogará esta época. E mesmo o João Mário pode não vir logo bem e ter recaídas. Acho que são o central e o lateral direito. Acho que aqui, sinceramente, acho que o Porto tem mesmo que ir ao mercado. No meio campo, apesar de tudo, continuamos a ter muito boas soluções e até mesmo, porventura, recorrendo um bocadinho à equipa B também, pronto, acho que temos boas soluções. Agora, mesmo assim, até se falou, não é? Novamente no Eustáquio, também um bocado mais um reforço. Sim. Eventualmente ali ainda mais um backup, pronto. Talvez agora. Sim. Mas também há que contar, por exemplo, mas... Há que contar, sendo muito diferente, naturalmente são jogadores com características muito diferentes, mas há que contar, por exemplo, também com o Bruno Costa, que fez um início de época excelente e nunca compromete, também um jogador, é um pêndulo, também é um jogador a entrar mais, e o próprio Gruitch também. O Gruitch também é um jogador um bocadinho todo o terreno em termos de meio campo. Ele pode jogar quase como o trinco, pode jogar como box to box, não é? Ele pode várias posições. E eu vi o Grujic este ano a assumir muito mais e até acho que está a jogar menos do que o ano passado. Sim. E eu vi ele também teve uma lesão, mas acho que está completamente recuperado, portanto também tem que ganhar, até precisamente para combater esse perigo de lesões, tem que também rodar. Um jogador, se não rodar, também normalmente tem treino, mas não compete e depois na competição ressente-se. Claro. Vamos ver. Não, eu acho que do meio campo para a frente, não estou à espera que o Porto faça aqui... Mesmo assim, no meio campo para a frente, nós ainda temos o Shoya, não é? O Nakajima, que o Sérgio nem quer ouvir falar nele, e temos o próprio Baró. Sim, emprestados, também, não é? Emprestados, não é? Mas ainda temos um Fernando Andrade. Eu gostava do Fernando Andrade, mas pronto. Mas acho que estamos bem, isso aí estamos bem, e até mesmo recorrendo à equipa B estamos bem, não é? A questão do lateral direito, não falámos, que eu agora lembrei-me assim muito de repente. Mas sim, do meio campo para a frente acho que nem vai haver discussão, e o Porto, se não gasta um cêntimo para trás, quanto mais para a frente. E convenha que não se deixe mexer, que o que está muito bem. Sim, ao menos não mexa. A questão do lateral direito, ainda há aqui uma última solução que eu não acredito de todo, que é o Sarabia. O Sarabia regressou, que acabou o empréstimo com o Internacional do Brasil. Mas o Sérgio, pelas declarações que fez numa conferência de imprensa, ele destruiu o Sarabia tanto como destruiu o Nakajima naquela célebre declaração que o Nakajima é giro para ver num domingo à tarde a dar umas voltas, não sei o quê. Com o Sarabia acho que ainda foi igual ou pior, portanto, sinceramente não acredito que seja uma aposta no Sarabia, mas ainda há esse elemento, que é um defesa direito mesmo. Não sei. Já agora Dragão 8, confesso que estou um bocadinho desorientado relativamente ao Carraça. O Carraça estará emprestado, sinceramente não. Eu agora também tenho ideia que está emprestado. Não, acho que está emprestado. Acho que está emprestado o Carraça. Mas era um jogador que também se calhar, nunca comprometeu. Nunca comprometia, não, de todo. Olha, quem sabe, lá está o Porto, no mínimo dos mínimos, que vai buscar alguns jogadores emprestados e que faça uso deles, não é? Olha, mas não é mal lembrado também, o Carraça para cumprir
não ia fazer má figura, certamente. Não. Até um bom marcador de livros, é um jogador que também se centra bem. Normalmente os nossos laterais às vezes pecam por um central mal. Sim. Olha, também é bem visto. Não sei. Vamos ver o que é que o Porto faz. Pronto, está assim feita esta análise. Nós não vamos ter outro vídeo do mercado, é um bocadinho este ponto da situação de alguns ajustes que o plantel precisa. E de facto é aqui a zona da defesa que levanta mais preocupações. De resto, quem foi. Vamos ver o que é que o Porto faz. Eu duvido muito que o Porto vá gastar dinheiro. O Porto agora é uma complicação. Só mesmo esta notinha. Relativamente à equipa B, apesar de tudo, o Futebol Clube Porto fez umas contratações muito interessantes na equipa B. E acho que, e nesse aspecto, o Sérgio tem dado sinais também de poder, digamos, aproveitar alguns jogadores da equipa B. E, portanto, que o faça, se for que o faça de forma inteligente, ele saberá fazer isso, naturalmente. Espero que sim. Obrigado a todos. Digam nos comentários o que é que acham, que jogadores é que se calhar iriam buscar, que posições é que acham mais deficitárias. Lancem aí nomes, às vezes há aqui um ou outro que a gente pode não se lembrar. Lancem sugestões, o que é que acham que de facto o Porto não precisa de mexer, o que é que acham que precisa, e também avancem com alguns dados do vosso lado, que também depois é interessante, que a gente pode não se lembrar de tudo. Obrigado a todos que estão desse lado. Só pedir-vos novamente para subscrever o canal, se são novos, fazer like, partilhem com mais dragões, e estaremos de volta como é habitual. Sigam-nos nas redes sociais e nós estamos sempre presentes nas análises aos jogos. Até lá! Até lá!